Boa noite, irmãos e irmãs. É uma alegria tê-los aqui essa noite, principalmente quando falamos de algo que nós buscamos na vida, algo muito importante, que é tão necessário, mas que às vezes nós buscamos da forma mais equivocada, das coisas mais confusas. O tema dessa noite, em busca da felicidade. A felicidade, com certeza, é uma das razões da vida humana, e não é à toa que Deus nos presenteou com um planeta dotado de tantas belezas naturais e de todos os recursos para que aqui, nesse planeta, nós desenvolvêssemos a inteligência, aprimorássemos as nossas virtudes e, acima de tudo, pudéssemos construir um futuro planeta Terra, onde a humanidade, de forma conjunta, trabalhando, nação a nação, povo a povo, possa fazer da Terra um plano, um futuro de paz, harmonia e felicidade. E nós, como seres dotados de consciência, ao longo dos milênios, desenvolvemos a inteligência e a razão. E isso é importante, porque nos permitiu ter um entendimento das coisas que nos cercavam. O ambiente, a sociedade, o clima. Isso nos permitiu aprender a lidar e a conviver com as adversidades. E também desenvolvemos as emoções, que nada mais são do que o resultado final, positivo ou negativo, das nossas escolhas pessoais ou da forma como nós tratamos a sociedade. E assim, ao longo dos séculos e do tempo, nós descobrimos ou começamos a descobrir a felicidade. Agora, entre todas as criaturas que um dia vieram à Terra como missionários, com uma missão de trazer o progresso e a sabedoria, um deles se destacou. E esse foi Jesus. Jesus, sua grandeza e sabedoria, veio entre nós, à sua época, como um homem. E o seu estilo de vida nos ensina muito sobre o amor, a bondade, a caridade, a humildade, mas principalmente o bom uso da inteligência e do conhecimento, a importância que o trabalho tem para a nossa vida. E Jesus, acima de tudo, nos ensina como é possível viver de uma forma feliz e equilibrada num planeta onde nós precisamos das coisas materiais para a nossa sobrevivência, o nosso conforto, sem jamais esquecer das leis divinas de Deus que nos levam ao progresso e à iluminação. Agora, sabemos também que Jesus não deixou nada por escrito. Não se sabe até hoje, os historiadores, arqueólogos, tenham encontrado algum manuscrito, um pergaminho que seja atribuído à escrita de Jesus. A essa missão de retratar ou de trazer esse conhecimento de Jesus ficou a cargo dos apóstolos. Entre eles, o apóstolo Mateus nos traz de forma grandiosa o texto das bem-aventuranças, onde Jesus, de forma sábia e amorosa, nos traz ali pequenas lições grandiosas para a nossa felicidade na Terra. Entre duas que nós separamos para essa noite, nós temos então a das bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Agora, quem seriam os limpos de coração? Somos nós que, de alguma forma, entendemos em alguma etapa da vida que tudo que nós temos, que chamamos de meu, na verdade não nos pertence. Que a propriedade aqui na Terra é uma ilusão. Porque tudo que nós temos, ou julgamos ser meu ou propriedade, é temporário. E quando nos damos conta disso, entendemos que tudo que nós chamamos de meu é temporário. É um empréstimo que Deus nos faz por uma determinada etapa da vida, para que de alguma forma a gente tenha sabedoria de entender que isso fica e nós partimos. Quando o nosso prazo de validade encerra na Terra, quando nós vamos para um plano maior, nós levamos o carro, levamos a casa, levamos as joias, levamos o celular caríssimo, ou que nós mais apreciados não. Nós levamos daqui apenas o nosso conhecimento e o progresso das virtudes que adquirimos. E Mateus, ainda na sua sabedoria, retratando as palavras do Mestre, nos traz também: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas quem seriam os pobres de espíritos? São as pessoas que entendem ou começam a despertar a consciência com relação à vida futura. Somos pessoas ainda ligadas a um plano material, onde entendemos que a vida, de alguma forma, em uma determinada etapa, é nascer, adquirir, viver e depois morrer. Mas ao longo da etapa, nós começamos a desenvolver essa consciência de nos perguntar: mas o que existe depois do que nós chamamos de morte? A morte existe? O que é o outro plano? O que nos espera do outro lado? E quando nós começamos essa caminhada, nós adquirimos conhecimento. E nós que éramos pobres de espírito, começamos a caminhar na jornada do conhecimento, enriquecendo aquilo que nos faltava, buscando o conhecimento e, ao mesmo tempo, aprimorando as virtudes, melhorando o nosso caráter. E assim, a cada passo que nós damos na busca do conhecimento e na melhoria do nosso caráter, nos aproximamos de Deus. Então não é à toa que Mateus coloca que os pobres de espírito um dia terão o reino dos céus. Agora, sabemos também que a felicidade é um tema bastante difícil de abordar. Cada um de nós tem seu conceito, sua forma própria de ver felicidade, em virtude das vivências, em virtude até do momento atual da sua vida. Por exemplo, para um doente, para um enfermo no hospital, saúde é uma felicidade.
Para um pai de família desempregado, o trabalho, o emprego é uma alegria. Para um morador de rua com fome, a próxima refeição é uma felicidade. Agora, para um multimilionário, mais dinheiro acaba também sendo felicidade. Então, cada um de nós tem uma forma conceitual diferente de interpretar a felicidade, ou de entender a felicidade. Segundo o dicionário Aurélio, podemos dizer ou classificar a felicidade da seguinte forma: êxito, sucesso, satisfação pessoal ou de outro. Algo alegre que ocorre em nossas vidas, numa determinada circunstância ou situação. Se nós analisarmos, é uma interpretação correta. Mas será que a felicidade, tão grandiosa como ela é, ela se limita apenas a isso? Ou ela vai muito além disso? Do ponto de vista espiritual, sabemos que felicidade é algo divino e vai muito além desse conceito simples que o dicionário nos traz. Na Bíblia, em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, nós temos talvez aquela que seja a sentença da felicidade na vida da terra, que nós não percebemos às vezes. E o texto nos traz da seguinte forma: Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, generosidade, gentileza, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sejamos sinceros, alguém fica triste de fazer a caridade a um irmão? Alguém se sente desconfortável com a gentileza que recebe ou que pratica com outro? Alguém se sente indignado por cultivar a paz do espírito? Sinceramente não, e nós sabemos que não. E essas são virtudes divinas que, praticadas, nos levam de fato a uma vida mais feliz na Terra, entendendo que de fato procuramos a Deus nas coisas materiais que nós precisamos para a nossa sobrevivência, mas é nas virtudes que nós um dia alcançaremos o grande caminho da iluminação. E de certa forma procuramos incessantemente a nossa felicidade nas coisas materiais e nas relações afetivas mais perigosas, mais passionais. E com o tempo percebemos que aquilo que nos trazia fascinação e alegrava os nossos corações de forma errada, acabou sendo a causa dos nossos sofrimentos espirituais, emocionais, morais. Mas também percebemos uma coisa ao longo do tempo, que quando buscamos a felicidade equilibrada, entendendo a necessidade das coisas materiais com o devido valor que elas têm, mas a necessidade obrigatória da vivência das virtudes de Deus, podemos ter uma vida plena, feliz e equilibrada na Terra. Agora, as consequências da felicidade, quando nós buscamos ela nas coisas mais indevidas, nas coisas mais ilícitas ou perigosas. Quando dedicamos nossas vidas ao materialismo ou às relações afetivas mais perigosas, de algum momento encontramos o sofrimento, o arrependimento, a dor, e percebemos muitas vezes que aquilo que nos fascinava, nos fazia o coração palpitar mais forte, no fundo foi a causa da nossa dor e da nossa desgraça. O que podemos dizer de homens que dedicaram a sua vida em busca da notoriedade, da fama, da riqueza, que empregaram a sua inteligência, seus recursos, seu tempo e a sua energia na busca das coisas materiais. E nem no final do caminho, nos seus últimos dias, tiveram a infelicidade de enfrentar o sofrimento, a solidão e a frustração. Quem tem mais de 40 anos como eu, com certeza lembra de uma cena que nós víamos volta e meia na TV, o garimpo de Serra Pelada. E ali a gente viu uma coisa impressionante, homens que já não pareciam mais homens, eram pessoas que, pelo aspecto que apresentavam, haviam se fundido àquele ambiente, eles tinham a mesma coloração da terra que eles removiam. São homens que dedicaram as suas vidas, a sua inteligência, as suas forças, os recursos poucos financeiros que eles tinham, em busca da felicidade material. E muitos deles, no final desse caminho, encontraram apenas a solidão, a frustração, o arrependimento. O arrependimento de ter muitos não viram seus filhos crescerem em virtude do tempo que perderam na busca dessa falsa felicidade, ou do carinho que perderam da sua família, empregando as suas energias numa coisa que se mostrou em vão ao longo do tempo. E também não podemos esquecer daquelas pessoas, os pobres coitados, que em suas relações afetivas transferem a sua felicidade para o companheiro e para a companheira. E muitas vezes não permitem que o companheiro ou a companheira tenha opinião própria, pensamento ou liberdade, sob o pretexto de ciúmes ou até de sentimentos mais perigosos, alegando amor e carinho, só que de forma passional e perigosa. E nós sabemos muitas vezes, quando vivemos dessa forma equivocada, por muito tempo, encontramos perigos para isso, encontramos perigos para a nossa alma e para a nossa mente. Nós sabemos hoje que a depressão, no século XXI, é mais que uma doença, é uma pandemia mundial. Segundo dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde, do ano de 2024, algo em torno de 5% da população mundial sofre de depressão.
são equivalente a 400 milhões de pessoas que têm um diagnóstico médico de um psiquiatra com depressão, que possuem depressão. E isso é preocupante, porque a depressão é uma doença incapacitante de alguma forma. Agora, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela define hoje a depressão como um transtorno do humor, que é caracterizado pela pela tristeza, pela apatia, pelo desânimo e principalmente pelos pensamentos e sentimentos voltados à falta de sentido na vida ou de valor na vida. E isso acaba sendo extremamente perigoso, porque se nós analisarmos, a depressão ela tem uma origem. Mas qual seria a origem da depressão? Por que nós ficamos deprimidos atualmente? E a resposta é muito simples, mas nós não queremos aceitar. A depressão é fruto da nossa incapacidade de lidarmos com os percalços, com as dificuldades, com aquilo que não deu certo na nossa vida. Quando, por exemplo, nós depositamos a nossa felicidade num companheiro ou numa companheira e a relação afetiva termina, nós terminamos, para algumas pessoas, aquilo ali termina junto e acaba virando uma depressão. Ou aquela pessoa que aguardava muito uma promoção do trabalho, sabendo que aquilo ali traria uma condição de vida melhor para ela e para a família, e essa promoção não vem, gerando uma revolta, uma tristeza enorme. Ou que dizer do aluno que durante um ano inteiro dedicou-se aos estudos, com dedicação, com afinco, contando com a prova do vestibular no final do ano e entrada na universidade, que não aconteceu. Isso prova que a nossa incapacidade de não aceitação dos eventos que não estão sob o nosso controle nos leva à tristeza. Resumindo, nós só seremos felizes, de certa forma, em alguns conceitos, se nós pudermos ter todos os nossos desejos e vontades atendidas. Ou seja, um desvario da nossa ideia ou da nossa parte. Agora, do ponto de vista espiritual, a depressão é uma doença da alma, caracterizada pela lei de atração, onde pelos pensamentos nós atraímos almas sofredoras, espíritos maliciosos que se comprazem com a nossa dor e sofrimento, nos fazendo sofrer ainda mais. Sabemos que o pensamento é uma energia das mais poderosas. Nós não temos ainda o controle pleno do pensamento. Quando nós pensamos em alguém, eu não sei se já aconteceu com um de vocês, quando nós pensamos numa pessoa, nós recebemos uma ligação, uma mensagem dela. Isso é a lei do pensamento e da atração trabalhando de forma conjunta. Se somos capazes de fazer algo tão simples, tão pequeno, imagina os nossos pensamentos e sentimentos voltados a um estudo positivo, à prática da caridade, onde nós sentimos o prazer, a alegria daquilo que nós fazemos naquele momento. Nós atraímos naquele momento espíritos de luz, nossos anjos da guarda, nossos mentores, nos dando apoio para que aquele trabalho seja feito de forma ainda mais eficiente. E o contrário também é verdadeiro. Toda vez que a nossa mente ou o nosso coração estão voltados a sentimentos de revolta, dor, sofrimento, mágoa, nós atraímos almas sofredoras do mesmo perfil que nós. Isso gera depressão, do ponto de vista espiritual. Passamos a viver também, de forma conjunta com aquelas almas que vão se aproximando, a dor e o sofrimento. Ou ainda pior, espíritos dotados de maldade e malícia, que nos induzem a esse sentimento cada vez maior, nos levando muitas vezes à violência do feminicídio, ao desatino do suicídio, ou o vício da droga ou do álcool, achando que aquilo ali vai preencher aquela tristeza, aquele vazio que a depressão nos causa, por ilusão. Agora, sabemos que esse processo de espíritos inferiores que se aproximam, ele tem um nome, chama-se obsessão. E Jesus, na sua sabedoria, nos deixou talvez o maior remédio de todos para a obsessão. Vigiai e orai. Cada um de nós pode ter a capacidade de sentir naquele momento o pensamento, a dor que sente, refletir e pensar, isso aqui me pertence, eu preciso disso aqui nesse instante. E naquele momento eleva o pensamento a Deus, a Jesus, aos anjos da guarda e pede proteção. Que naquele instante uma legião de espíritos de luz e amigos da boa espiritualidade vai vir o nosso socorro e nos trazer o auxílio. Agora, a felicidade é um tema muito abordado na doutrina espírita. Allan Kardec, que foi o pai e o precursor da doutrina espírita, ele aborda no Livro dos Espíritos a questão da felicidade. E Kardec até nos traz, de alguma forma, uma abordagem bastante realista e viável a respeito da felicidade na Terra, nas questões 921 e 926. As perguntas são bastante direcionadas. Percebe-se pela forma como Kardec faz as perguntas, elas eram bastante direcionadas ao momento, à época que a humanidade vivia. Na questão 921, por exemplo, Kardec pergunta: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um de nós experimentar uma felicidade relativa? Então, nós sabemos que a felicidade na Terra um dia ela será plena, à medida que todos nós
adquirimos o conhecimento, mas também reformamos o nosso caráter e a nossa personalidade a respeito das nossas más tendências, transformando isso em virtudes. Bom, o caminho ainda é longo, vai demorar um pouco, mas enquanto isso nós podemos ainda experimentar alguma alegria, segundo pergunta Kardec, e a resposta não podia ser mais sábia. O homem é, na maioria das vezes, o responsável de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e experimentar uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência. Nós sabemos que quando nós dedicamos a nossa felicidade, ou o que nós chamamos de felicidade, à realização dos nossos desejos materiais, nós invariavelmente caminhamos uma estrada que ela nunca termina, ou algo que nunca nós vamos alcançar. Agora, quando nós entendemos que a necessidade das coisas materiais são apenas a necessidade do nosso conforto, de um teto, uma refeição, um pouco mais de conforto e de qualidade de vida, damos o valor devido ao materialismo, sem jamais esquecer que Deus nos pede, em primeira e única grandeza, o desenvolvimento das nossas virtudes como o amor ao próximo, a gentileza, a bondade, a caridade, o bom emprego dos nossos conhecimentos e nossa sabedoria. E Kardec ainda vai mais adiante, na questão 922, a questão das classes sociais. 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um é a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Trazendo uma analogia que nós podemos fazer, imaginemos a mesa de um rico, um banquete, e das migalhas, as sobras desse banquete, muitos pobres ou indigentes se alimentariam daquilo ali com felicidade. Se nós analisarmos, é desigualdade pura e aplicada. E Kardec ainda pergunta: há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E a resposta: para a vida material, a posse do necessário; para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. A resposta ela é bastante curta, mas é muito profunda. Então ele já nos fala aqui de fato, os mentores já nos falam de fato, que darmos o valor às necessidades materiais é o que basta, entendendo que cada coisa tem seu valor devido e específico, não devemos dar mais do que isso a elas. E que nós começamos o desenvolvimento das virtudes agora, no presente, como quem planta a felicidade, ou flores no jardim, que vai colher futuramente essas flores, talvez não agora, nessa época, numa próxima existência. A fé no futuro. E na questão 926, ela parece até tão atual como os dias de hoje. 926. A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições também? Resposta: os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós. Aquele que sabe limitar os seus desejos e sabe viver sem cobiça de outras possibilidades, poupa-se muito do aborrecimento nessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Nós vivemos hoje, de alguma forma, numa sociedade de consumo, onde nos é estimulado o tempo inteiro a adquirir alguma coisa. Se nós já temos um celular, nós precisamos ter um celular mais novo. Se nós já temos um carro, um modelo mais novo daquele carro. É a indústria do consumo não trabalhando com a necessidade, mas de forma artificial mostrando que os nossos desejos ou os nossos luxos são necessidades. E rico, de fato, é, conforme a resposta, aquele que consegue entender essa sentença que nos é aplicada diariamente pelos meios de comunicação, entendendo que nós precisamos apenas do necessário, com algum conforto, com algum luxo, com alguma vantagem nós podemos ter na nossa vida, nada de extraordinário, porque aí aprendemos a dar valor ao necessário, entendendo também a necessidade do despertar das virtudes e do melhoramento da nossa alma. Nós também sabemos, de alguma forma, que Jesus, antes da sua vinda à Terra, ele mandou inúmeros mensageiros. E cada mensageiro veio em sua época, na seu povo, na sua nação, trazendo a mensagem de forma apropriada e lógica à compreensão de cada um daqueles homens. Por exemplo, na antiga Índia, por volta do ano de 563 a 483 a.C., nasceu uma das figuras mais importantes, um dos mensageiros mais marcantes. Ele nasceu com o nome de Siddhartha Gautama, como príncipe da Índia, futuro rei da Índia. E Siddhartha era uma criança dotada de beleza extrema, mas de uma sabedoria para uma criança que assombrava a todos. E perto do 15º aniversário, o pai perguntou: meu filho, o que tu quer de aniversário? Eu quero conhecer o mundo fora dos portões da cidade. Aquilo gerou espanto no pai, porque fora dos portões da cidade só havia miséria, fome, desgraça. E
como é que eu vou apresentar o mundo da forma mais cruel para o meu filho? Então ele teve uma ideia. Durante um tempo, ele contratou figurantes e preparou toda aquela cena em volta do palácio, como se fosse uma cena feliz, para que o filho ficasse feliz com aquilo que ele fosse ter, a imagem que ele fosse ter naquele momento. E chegou o 15º aniversário do príncipe, e como foi combinado, pai e filho foram até o portão da cidade, os portões se abriram, e aquela cena linda e maravilhosa, mas bem distante daquela multidão de coisas bonitas e maravilhosas, ele viu uma pessoa, um senhor velho, doente e com um olhar infeliz. Naquele instante, ele parou tudo o que ele estava fazendo e direcionou os olhares dele, a atenção dele, àquele senhor, e foi até lá. Naquele momento ele entendeu que a razão da vida dele não era o luxo ou se tornar o futuro rei da Índia. A razão da vida dele era o auxílio, o aprendizado e a prática da bondade e a generosidade com aqueles que mais necessitavam. Dali em diante, ele abandonou o luxo, a riqueza, vivendo uma vida simples, às vezes até miserável, adquirindo conhecimento com outros mestres da época e formando seu próprio conhecimento. Depois de um tempo, ele abandona o nome Siddhartha e passa a se chamar Buda. E Buda, na sua grandiosidade, nos deixa alguns ensinamentos como a simplicidade, o desapego e a necessidade do autoconhecimento e o autodomínio para que tenhamos tranquilidade na passagem da Terra. E os séculos passaram e Jesus foi enviando seus mensageiros ao longo do tempo, até que a humanidade despertou a sua consciência através da razão e da lógica, onde já era necessário mensageiros de maior conhecimento, de um pensamento mais refinado. Então chega a época dos filósofos na antiga Grécia, e cada um deles deixa um ensinamento quanto à vida humana, quanto aos nossos conflitos morais e sociais, e entre eles nasceu um naquela época, por volta do ano de 260 a 240 a.C. O nome dele era Zenão de Sítio. Zenão é responsável por um dos modelos filosóficos mais interessantes ainda nos dias de hoje, o estoicismo. O estoicismo é uma filosofia que ensina o controle das emoções, a busca pela paz interior, incentivando o autodomínio, a aceitação do que está fora do controle humano, de modo que a felicidade depende apenas das nossas reações e não das circunstâncias externas. Nós ficamos muitas vezes frustrados com as coisas que não acontecem na vida da gente como a gente gostaria, mas será que aquilo ali de fato estava ao nosso alcance plenamente? Nós tínhamos domínio completo sobre aquela situação? Se nós pararmos para pensar, em cada 10 situações que nos trouxerem felicidade, nós não tínhamos o pleno controle da situação, não é verdade? E devemos, de fato, nos sentir infelizes ou tristes por aquilo ali? Se um agricultor ele decide começar a próxima semeadura, ele tem a liberdade para escolher a semente, o local onde ele vai plantar, a época, os insumos que ele vai usar e o manejo do solo. Agora eu pergunto, o agricultor tem condições de manipular ou controlar as condições climáticas? A chuva, se ela vai ser excessiva ou ela vai ser escassa? Se o calor vai atrapalhar ou não na germinação? Enfim, muitas vezes somos agricultores que ficam frustrados ao longo da vida porque não conseguimos colher aquilo que nós desejávamos, mas não entendemos a lição que aquilo ali nos trouxe muitas vezes, que poderia nos levar ao progresso e ao aprendizado de algo maior. Zenão ainda nos traz a seguinte sentença: o estoicismo baseia-se no princípio de que eventos externos não determinam nossa felicidade, sendo essencial distinguir entre o que podemos controlar e o que é incontrolável, exercitando sabedoria, desenvolvendo as virtudes e praticando constantemente o desapego. Se nós levarmos em consideração, o desapego talvez seja uma das coisas mais difíceis de nós praticarmos, porque o desapego não é somente a questão da ideia material, da materialidade. São os conceitos que nós construímos ao longo de uma vida inteira que precisamos sim desapegar para construir conceitos novos, novas virtudes e uma nova caminhada. Agora, o tema da felicidade, ele vem sendo abordado em muitos séculos da história da humanidade, e não seria diferente agora no século XXI. Só que no século XXI, a felicidade ela é meio comercial, ela é meio comercializada. Se nós formos hoje para o YouTube, naquela barra que nós temos ali de busca, e colocarmos felicidade, ele vai do trágico ao cômico. Nós vamos encontrar charlatões, nós vamos encontrar gurus, nós vamos encontrar coaches falando sobre felicidade de forma absurda, mas graças a Deus também encontramos pessoas sérias que nos trazem ali ensinamentos e coisas práticas para a vida atual. Entre eles nós encontramos hoje esses conceitos, o conceito do conceito chamado a felicidade segundo o método de Harvard. Esse conceito, segundo Harvard, foi construído e desenvolvido por um professor israelense naturalizado norte-americano, o professor Ben Tal-Jahara. Ele começa a vida acadêmica dele nos estudos da Universidade de Harvard no final dos anos 90. Se forma bacharel em psicologia e continua os estudos dele, até chegar doutor em psicologia.
E o professor Ben-Gerhard fundamentou toda essa vida acadêmica dele na questão da felicidade, em um conceito que já foi abordado por outros mestres, mas que hoje se torna primordial, a chamada felicidade positiva. E o professor Ben-Gerhard nos mostra que a felicidade positiva praticada na nossa vida diariamente, ela é como atividade física. Ela vai nos trazer benefícios e, com certeza, vai agregar muito à nossa vida. O conceito de felicidade positiva, ele é fundamentado ou alicerçado em 3 pilares básicos: a autoestima, a alegria e o otimismo, que são coisas totalmente contrárias à ansiedade, à depressão ou até à neurose. E o professor Ben-Gerhard, ao longo desses tempos da sua vida acadêmica, então ele decidiu elaborar, lá pelos anos de 2012 a 2014, o método Harvard de ser feliz, em 6 etapas que cada um de nós pode praticar no seu dia a dia, como se fosse atividade física. No primeiro tópico, ele nos traz que tempo e qualidade. Segundo o professor, a chave número um da felicidade é o tempo que passamos com a nossa família e os nossos amigos, e as pessoas que nos importam e que se importam conosco. Então, o tempo é importante, mas a qualidade que nós usamos naquele tempo é fundamental. Muitas vezes nós gastamos nosso tempo com pessoas que nós não temos tanta simpatia ou nos fazem tão bem. Por que não gastar esse tempo e a qualidade disso com pessoas que nos fazem rir, nos fazem feliz, agregam a nossa vida e nós agregamos a delas também? O passo número 2, perdoe seus próprios fracassos. O primeiro passo, segundo o professor, é reconhecer que as falhas, os erros, são parte integral da experiência humana. Portanto, em vez de reprimi-los, devemos celebrá-los como oportunidades de crescimento e aprendizado. Estudos anteriores descobriram que níveis baixos de perdão estão associados a transtornos como depressão, ansiedade e baixa autoestima. Aqui nós falamos da culpa. Quantos de nós já nos sentiram culpados por algum erro? E agora, será que a culpa nos levou ao aprendizado? Ou ficamos sentados ali olhando para aquilo que nós fizemos com remorso e arrependimento? Culpa não resolve, mas a responsabilidade e o entendimento dos nossos atos, dos nossos erros, nos levam à felicidade, porque não erraremos de novo naquele ponto e seremos melhores dali em diante. E o terceiro passo, seja grato pelas coisas boas. O professor Ben-Gerhard defende que a gratidão regular pelos aspectos positivos das nossas vidas aumenta o nosso bem-estar geral. Será que nós praticamos a gratidão? Somos gratos com as coisas pequenas ou grandes que nós temos? Depois que nós saímos aqui da palestra, hoje nós vamos para casa. Nós vamos ter uma refeição e vamos dormir numa cama. Será que nós estamos satisfeitos com a nossa casa, com a nossa refeição, com a nossa cama que nós temos? Agora vamos pensar por uma outra perspectiva. Se nós saíssemos aqui, nós não tivéssemos uma casa, não tivéssemos uma refeição, ou não tivéssemos onde dormir, não seria pior? Então sejamos gratos pelo pouco, ou aquilo que nós julgamos pouco que nós temos, porque é o necessário. E o necessário pode nos fazer muito felizes em muitos momentos da nossa vida. Basta o entendimento e a perspectiva positiva disso. Quinto passo, simplifique no lazer e no trabalho. O estresse e a sobrecarga podem ser aliviados com a simplificação das nossas vidas, tanto no ambiente de trabalho quanto no tempo pessoal. Portanto, é melhor focar em apenas uma tarefa de cada vez, evitando fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos levar isso de um lado bastante positivo. Cada um de nós tem alguma coisa que gosta de fazer nas horas de folga, o nosso lazer, um hobby, uma prática. Quem não gosta, por exemplo, de jardinagem? Não é bom mexer com a terra de vez em quando? Aí nós nos empenhamos, queremos fazer tudo num dia só, um jardim de uma vez só. Errado. Por que não fazemos aos poucos? Não curtimos aquela alegria daquilo que nós estamos fazendo passo a passo, fazendo com mais cuidado, fazendo com mais carinho, para que aquilo ali que está sendo feito depois de um mês ou de uma semana seja ainda mais bonito ainda, melhor do que seria a nossa imaginação e os nossos desejos. Ou seja, fazer uma coisa de cada vez é importante, mas fazer bem feito e com carinho e com determinação, para que seja cada vez melhor, para que supere mesmo até as nossas próprias expectativas. E o sexto e último passo que o professor Ben-Gerhard nos deixa, talvez seja o mais importante para a nossa caminhada na Terra. Tenha resiliência, a capacidade de enfrentar dificuldades e de se adaptar às inúmeras mudanças é fundamental para a saúde mental a longo prazo. Aqui nesse caso, se nós olharmos, nós estamos hoje imersos num planeta onde nós lutamos contra o materialismo e vivemos com o materialismo o tempo todo, mas também somos confrontados diante das necessidades do progresso, das virtudes divinas.
Então, se nós somos resilientes, tivermos paciência e força para suportar as provações, é ali, de fato, a resiliência, onde nós começamos a construir a nossa força interior, o nosso aprendizado verdadeiro. Entendemos que ali é a oportunidade real da felicidade, de nós não errarmos mais no caminho, de não reclamarmos mais da vida, e até nos contentarmos com pouco, até com o difícil que nós temos, com a ideia de que aquilo que nós plantamos agora no presente será a nossa felicidade no futuro. E o professor Benjahar deixa um recado muito importante ao final desses 6 passos. O trabalho de Benjahar destaca o papel ativo que cada um de nós tem na sua própria felicidade. Ao invés de buscar a perfeição, o professor incentiva que os seus estudantes e os seus praticantes a apreciar o processo da vida, com todas as suas imperfeições e desafio que elas nos trazem. A dificuldade, muitas vezes, ela é doída, ela é sofrida. Vivemos, de fato, a dificuldade na Terra. Não seria diferente, porque precisamos progredir. Mas mesmo nas dores e nas dificuldades, quando nós superamos, nós encontramos a felicidade, a autoconfiança, a fortaleza para continuarmos na caminhada. Meus irmãos, dentro de tudo que nós vimos até agora sobre felicidade, talvez, uma opinião própria agora minha, será que felicidade não é aquilo que nós damos o valor devido das coisas materiais, mas será que não é a semente que nós plantamos agora no presente, das nossas virtudes, com todo o amor, com toda a nossa dedicação, com toda a nossa esperança e fé, para que um dia a gente venha colher as flores mais belas e as flores mais cheirosas, num futuro talvez não muito distante, uma próxima encarnação, que tenhamos então a felicidade aqui na Terra, nesse momento que nós vivemos, do aprendizado, da experiência, de errar e de acertar, mas sabendo que a felicidade verdadeira, ela não é dessa época, ela será futura. E agora, dependendo da forma sábia ou mais controlada, onde nós tivermos o material com a necessidade das coisas materiais para a nossa vida, e a busca das virtudes que Deus nos deixou, que são o amor, a bondade, a caridade, o bom emprego da sabedoria, a gentileza e outras tantas, teremos uma vida equilibrada e feliz aqui na Terra. Meus irmãos, eu agradeço muito o carinho e a presença de todos, desejo um retorno feliz aos seus lares e um ótimo final de semana. Muito obrigado.